Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e o Educa Brasil Produzindo Conhecimento tem como objetivo, desde a sua fundação, disseminar a educação, mostrar que pela educação nós podemos transformar a nossa vida, a vida daqueles que nos acompanham e quem sabe até desse micromundo da sociedade que está em seu entorno. Que a educação não é nem de esquerda nem de direita, nós fazemos ciência e os profissionais que vêm aqui no Educa Brasil, por isso que é Educa Brasil Produzindo Conhecimento, são profissionais que pesquisam determinada temática e vêm aqui democratizar o conhecimento. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento faz parte da grade da TV Profissão e você nos encontra nas redes sociais, também no canal de televisão, quem sabe de madrugada, 2h da manhã, 4h da tarde, às 16 horas ou pela manhã, porque nós estamos sendo transmitidos em vários canais. Nós somos multiplataforma. Quem sabe você está no Facebook, no YouTube e encontrou o Educa Brasil. Se encontrou o Educa Brasil, é momento de aprender. E aprender com os meus convidados, os seus convidados. Hoje os convidados, nós temos aqui os professores William e a professora Maria Tereza. Professores, por favor, a sua saudação inicial. Começando pela professora Maria Tereza, por favor. Olá, professora Dinamara. Olá a todos que nos assistem, o horário que for, né? Como disse a professora Dinamara. Mas a importância realmente desse programa do Educa Brasil. O conhecimento, ele vai servir para vocês para sempre. Pontes, vão fazer pontes de conhecimento que levarão vocês a lugares que nunca imaginamos. Então, aproveitem mais esse programa e sejam bem-vindos. Professor William, por favor, a sua saudação inicial. Olá a todos, sejam bem-vindos. Professora Dinamara, obrigado pelo convite. Estar aqui é uma honra, né, no programa, principalmente para poder chegar aí na casa de vocês, adentrar a casa de vocês e democratizar o ensino, né? Levar informações importantes a respeito de ciência, de educação, para vocês aí dentro do celular. Então a gente já pede licença, o conhecimento pede espaço. O nosso programa de hoje vai falar saúde única e o papel do biólogo. Então, nós temos dois profissionais aqui que vão tratar da saúde única e o papel do biólogo. Professor William, você sabe que o Educa Brasil, professora Maria Tereza, ele é dividido em 3 partes. Nós temos 3 partes no Educa Brasil, tá? Uma primeira parte que eu vou pedir licença para vocês e eu quero que vocês compartilhem com o nosso telespectador como que vocês construíram a carreira de vocês? Como que vocês chegam hoje aqui no Educa Brasil para incentivar, não para motivar, mas para incentivar esse pai, essa mãe, esse jovem que está assistindo o Educa Brasil, que acabou de ver aí no canal do YouTube Educa Brasil e vai conhecer a história de vocês. Por quê? Nós precisamos de história para nos inspirar, né? Para então irmos buscar novos horizontes e nós fazemos isso pela educação. Então nós temos um primeiro momento que é a trajetória da carreira profissional, como foi construída a sua carreira profissional. Depois temos um momento no Educa Brasil em que de fato nós vamos debater a temática e vamos colocar a temática no cotidiano. Muitas vezes você fica pensando, esse programa vai ter uma aula. Não, é aquela temática que a ciência discute, mas no cotidiano. E por fim, nós temos o momento glossário, que são aquelas palavras que quando nós falarmos de saúde única e o papel do biólogo, nós vamos pensar assim, essa palavra é uma palavra-chave. Eu costumo dizer para aqueles que acompanham o Educa Brasil Produzindo Conhecimento, que se ele está anotando as palavras-chave, né, esse glossário que nós estamos fazendo, daqui a pouco você tem um dicionário de verbetes, de palavras, de conceitos que nós precisamos guardar. Mas vamos começar o Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Professora Maria Tereza, como que foi a construção da sua história? Como que você chega aqui no Educa Brasil? Então, professora, né?
a carreira de professora, até estávamos comentando, né, antes de iniciarmos o programa com o professor William, é uma carreira bonita, né, inspiradora, mas de uma dedicação muito grande. Então, eu, né, vendo meus pais, professores, minha mãe trabalhando no colégio onde eu estudava, eu pensei assim, bom, eu acredito que é uma profissão muito boa. Então, comecei a estudar o magistério, né, com 14 anos, já no ensino médio, e, ao mesmo tempo, já fazia estágio, né, na própria escola. Então, já me apaixonei pelos pequenos, porque fiz estágio na educação infantil e numa escola também da periferia, ao mesmo tempo. E foi muito interessante esse estágio, porque me levou a entender a importância do professor. Eu mesmo, menina ainda, digamos, né, com 14, 15 anos, mas eu fui percebendo que o professor era uma peça super importante para as crianças que estavam no colégio onde eu estudava e fazia estágio, mas mais importante ainda para as crianças carentes, né? Porque o professor era um exemplo para a família e também para as próprias crianças. Das fases iniciais da minha profissão, a que mais eu me apaixonei foi pela alfabetização, né? Eu alfabetizei muito tempo as crianças e é uma mágica, né? A alfabetização que, de repente, eles começam a ler. Então, é muito bonito, é muito encantador e, dali para frente, como disse a professora Dinamara, é momento de estudar, momento de educar, e são momentos muito lindos, porque a partir do momento que você lê, você conhece outro mundo que você não conhecia. Depois disso, eu fui fazer faculdade, terminei o magistério e fui fazer faculdade. E fui para a licenciatura em Ciências Biológicas. Estávamos ainda lá no começo dos anos 80, e quando já fazia algum tempo que a biologia, que antes se chamava História Natural, era o curso de História Natural, passou a ser o curso de Ciências Biológicas. Então, iniciei o curso de Ciências Biológicas, também me encantou muito, porque, de repente, nós vamos falar do papel do biólogo hoje, é um mundo muito grande de estudo, né? Você pode estudar desde a microbiologia, né, que é o estudo aí dos seres microscópicos, né, até evolução, onde a gente descobre o que aconteceu no mundo. Então, é amplo, né, o biólogo e a saúde única. Então, a biologia é muito ligada também com a saúde. E nós temos aí um papel super importante como biólogos. Mas eu, né, como licenciada, o meu papel mais importante foi como professora. Então, comecei a atuar na educação básica, né, na disciplina de ciências, tanto no ensino fundamental quanto na biologia do ensino médio. E fiquei lá os 25 anos trabalhando, né, em sala de aula, com crianças, adolescentes, jovens, que sempre muito me encantaram também. Até hoje encontro alguns. Esses dias uma das minhas alunas se casou e ela lembrou que eu ensinei para ela mitose e meiose. Então, é muito legal, porque algumas coisas a gente nem imagina que eles vão gravar para o resto da vida. Outra, eu me lembro que eu tinha a palavra heterogêneo, que ela nunca conseguia escrever. Daí eu disse, vamos escrever umas 20 vezes a heterogêneo, quem sabe você vai aprender. E ela também, professora, lembra que você tive que escrever 20 vezes a palavra heterogêneo? Pois é, aprendeu, né? Então, foram histórias muito bonitas. E, atualmente, né, como professora aí da educação superior, mais atuando com a educação de jovens e adultos. Então, agora com adultos, jovens, né, e adultos, uma nova realidade que também é muito importante, né? Eu estava comentando há pouco também sobre o resgate daqueles que não puderam concluir os seus estudos na idade regular. Então, como é importante, eles vêm, né, voluntariamente para poder terminar os estudos. Em troca, eles levam conhecimento. Então, isso é muito bom. Nós temos um curso de muita qualidade. Então, com certeza, aqueles que se dedicam, têm disciplina, eles vão levar para o resto da vida também o que eles vão aprender com a gente, né? Com essa grande equipe de professores. E assim foi minha carreira, né? Fiz uma pós-graduação em currículo,
e prática educativa. Iniciei também meu mestrado em educação. Mas, né, estudar é sempre, e as experiências de vida trazem para o professor a experiência desse professor. Eu acredito que talvez não saiba fazer outra coisa a não ser professora, né? Mas, para mim, é uma carreira, né, de muito orgulho. Então, para você que quer ser professora, professor, pode se juntar a nós. Isso mesmo, professora Tereza. Muito obrigada pelo seu lindo depoimento. A professora Tereza nos contou aqui nos bastidores que a carreira foi construída porque, sim, os pais professores, o exemplo de pais professores, mas que ela também tem uma grande paixão, que é chefe escoteira, que se dedica aí, quando não está em sala de aula, tanto na educação de jovens e adultos ou no ensino superior, mas que ela consegue aí ser chefe escoteiro, achou um hobby, né? E há muitos e muitos anos também, né, professora Maria Tereza, é a vida para além da nossa profissão. A gente tem que casar tudo isso, né? A diversão, o ajudar o próximo, com também a carreira que foi a carreira docente. Mas você que é pai ou mãe ou tio, ou tem aí próximo de você um adolescente, ele não tem uma família que vem de professores, mas você pode indicar essa carreira, sim, ou pode indicar para ele se envolver em grandes projetos, como, por exemplo, a questão de ser escoteiro. Cabe a nós indicarmos caminhos e também, muitas vezes, mudarmos os nossos caminhos. Professora Maria Tereza, muito obrigada pelo seu lindo depoimento. Agora vamos conhecer um pouco da história da construção de carreira, da vida do nosso professor de hoje, o professor William Salles. Por favor. Eu que agradeço, professora, mais uma vez, e confesso que falar da história da gente mexe um pouco, né, professora com Tereza? certeza. Resgata algumas coisas importantes, né, da nossa memória, e que uma memória afetiva, inclusive. Eu não sou daqui de Curitiba, né, eu vim do interior do Paraná, né, então eu sou natural de Campo Mourão, e foi lá que eu fiz minha graduação. Ao contrário da professora Maria Tereza, os meus pais, eles não são da área da educação e nem têm estudo, na verdade, né? Então, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles não têm nem como que chamava antigamente? O colegial. O pessoal falava, então, nenhum dos dois não tem nem o colegial. Mas eles sempre nos incentivavam, né, para estudar, para a gente não sofrer aquilo que eles sofriam na época, né? Que era a falta de oportunidade de trabalho por não ter estudo, né? Então eles sofriam muito com relação a isso. Minha mãe era vendedora de loja e meu pai era pintor, né? Então ele trabalhava pintando casas. E eles sempre nos incentivavam com relação ao estudo. Então eu fui para ciências biológicas, fui fazer biologia, porque era uma coisa que eu gostava desde o ensino médio, era uma coisa que eu me interessava, que eu me despertava interesse. E uma das questões muito importantes que foi diferencial na minha vida enquanto aluno de graduação foi a oportunidade de estagiar e de fazer uma monitoria, né? Então, isso eu só fui perceber a importância do estágio e da monitoria depois de formado, né? Em alguns eventos que eu vou contar para vocês. Então, no meio da graduação, eu já fazia as monitorias, tudo monitoria que aparecia, estava o William lá como candidato da monitoria. Os professores não aguentavam mais. Era monitoria de anatomia, estava eu na monitoria de anatomia. Era a monitoria de microbiologia de alimentos, que a gente nem tinha na grade, era na grade de outro curso, estava o William lá fazendo a monitoria de microbiologia de alimentos. E nessa época eu já me interessava para a biologia, mas sempre para a área da saúde, né? Eu gostava da área ambiental, das outras áreas das ciências biológicas, mas a saúde era minha paixão. E aí a gente teve uma oportunidade de estágio na época na Secretaria de Saúde, no setor de vigilância sanitária. Então, eu fui fazer estágio lá na Secretaria de Saúde, na vigilância sanitária, e na época, gente, quem é mais novo não vai se recordar disso, mas quem já passou por esse processo vai lembrar, eu tinha que digitar, meu trabalho eu digitava as notificações compulsórias de acidentes que acontecem com animal peçonhento. Então, lá no interior isso acontece muito, a gente tem que notificar. Então, vinha uma ficha preenchida à mão, né? Na época o pessoal chamava de periquita o nome da ficha, porque era uma ficha amarela, fluorescente quase, preenchida nos rascunhos que vocês não têm ideia, porque o médico preenchia aquilo tudo de qualquer jeito, e a gente tinha que digitar num sistema do governo chamado SINAM, para notificar para a vigilância epidemiológica. Eu digitava aquilo,
e salvava, gente, num disquete, em DOS. Então o pessoal não Nossa. tem nem ideia do que é digitar aquilo, salvar em DOS, porque não era um Word, era um outro programa no DOS, salvar no disquete e passar esses relatórios depois para a Secretaria Estadual, né? Então era esse meu trabalho ali na vigilância sanitária. Eu passei por várias áreas da vigilância sanitária e nem imaginava o que ia acontecer comigo lá na frente. Então, me formei em Campo Mourão, o campo de trabalho era muito restrito, peguei minha mudança e vim para Curitiba. Cheguei aqui em Curitiba, comecei a procurar vários empregos e é complexo que a pessoa saia da faculdade, ela não tem essa ideia, né, professores? Ele sai da faculdade, eu sempre brinco assim com os meus alunos, gente, é pintinho novo, né? Você saiu da faculdade, é como se você fosse um pintinho que acabou de sair do ovo. Né? Ainda tem muita coisa de experiência que você precisa adquirir pela frente, né? Você não vai sair hoje da faculdade e amanhã você já vai ter um emprego dos seus sonhos ganhando horrores, né? Você vai ter que construir ali degrau, degrau, escadinha, escadinha. E eu só fui aprender isso quando eu cheguei aqui em Curitiba, né? Porque eu saí da faculdade, os alunos saem, né? Achando que vai mudar o mundo. Aí, igual a professora Dinamara citou há pouco, né? A gente tem um microambiente, um micromundo que a gente vive. E a realidade nesse micromundo é bem diferente daquilo que a gente imagina internamente. E aí eu não consegui emprego em lugar nenhum. Entregar, porque eu não tinha especialização. Eu só tinha graduação. Então eu não conseguia emprego na escola, né? Eu não conseguia emprego no laboratório. Eu não conseguia emprego em lugar nenhum. Aonde que eu fui conseguir um emprego? Numa clínica psiquiátrica de recepcionista. Ah, mas você era recém-graduado. Eu falei, gente, era recém-graduado, mas as contas chegam, né? As contas chegam, igual, você tem que se virar. E eu lembro que o médico que me deu essa oportunidade de trabalhar de recepcionista, ele falou assim, olha, eu vou te dar essa oportunidade porque eu sei que você tem traquejo de lidar com o paciente, porque você já trabalhou lá na vigilância. Mas eu sei que você vai ficar aqui pouco tempo, porque daqui a pouco você já vai voar. Mas pelo menos o que você vai ganhar aqui, você vai conseguir se manter até você conseguir, né, galgar outros áreas. E foi isso que aconteceu. Dali dessa clínica, eu fui para um laboratório de uma indústria para trabalhar com aquela monitoria que eu fiz lá no comecinho da faculdade em micro de alimentos. Foi a sorte, porque era a única experiência que eu tinha da micro de alimentos, era aquela. E aí eu fui justamente para coordenar o controle de qualidade do laboratório dentro dessa indústria, ou seja, tudo que eles vendiam, eu tinha que dar o laudo dizendo que, olha, esse alimento não tem contaminação, as pessoas podem comer e elas não vão passar mal. Então, a responsabilidade disso era muito grande, porque o alimento ia para o Brasil inteiro. Então, às vezes, e era suco que eles faziam, às vezes as garrafas enchiam de gás, e aí eu ia fazer a análise, estava contaminado, tinha que jogar tudo fora, e assim, então era complexo. E aí, nesse meio de tempo, eu descobri que eu recebia a visita da vigilância sanitária. Né? E aí me chega a Kombi da prefeitura, eu nunca vou esquecer, o pessoal todo desesperado, a Kombi da prefeitura chegando, quando eu olho na lateral da Kombi, eu falei, vigilância sanitária. Eu falei, eu sei o que eles vieram fazer aqui. Eu já tive nesses bastidores, né? Esses bastidores eu conheço. Então vejam, são coisas que a gente faz na faculdade, são oportunidades que aparecem, que depois você vai ver que aquilo foi bom para você lá na frente. Né? São conhecimentos que, às vezes, os alunos falam assim, eu não quero essa monitoria, isso aqui eu não vou fazer, não. Eu não quero essa iniciação, não vou fazer, não. Eu não quero participar desse simpósio aqui. Mas, gente, são oportunidades que vocês não podem perder. Agarrem essas oportunidades. Você não sabe o dia de amanhã, vai que você precisa dessa informação. Você já vivenciou isso. Então, foi assim. Aí, depois desse laboratório, eu entrei para a docência, daí eu fui dar aula no curso técnico, e aí foi uma questão bem interessante, porque eu fui dar aula no curso técnico justamente porque eu estava fazendo uma pós aqui na Uninter, que era uma pós em análises clínicas. E aí, a vaga no curso técnico era para um professor que fosse especialista ou estivesse se especializando em análises clínicas. Né? E aí foi onde eu comecei a dar aula. Né, para os cursos técnicos, né, em análises clínicas de microbiologia de alimentos, que era aquilo que eu fazia. E assim foi indo, né? Então eu saí do curso técnico, daí entrei no mestrado e daí fui para a graduação. E aí eu fiquei na graduação dando aula para quase todos os cursos aí da área da saúde, quase 9 anos aí de docência na graduação. Curso de nutrição, enfermagem, farmácia, fisioterapia, né, enfim. Todos os biomedicina,
maior parte dos cursos aí da área da saúde eu acabei lecionando, e aí a gente tem um monte de aluno, e é muito engraçado que daí a gente chega no hospital, que é aquele nosso momento que a gente está doente, não quer ver ninguém, e aí você tá lá todo introspectivo, cheio de dor, de repente você escuta do lado, professor, você tá aqui, você olha, ai, Senhor amado, justo aqui, me deixa quietinho no meu canto, e aí a gente tem um monte de alunos esparramados, e é bem bacana, porque eles tratam a gente com carinho, assim, e lembram de N situações, igual a professora relatou. Mas é isso. Então, eu fiz mestrado também na área da saúde, que é em saúde e meio ambiente, e o doutorado também, saúde e meio ambiente. Mas no mestrado, embora seja saúde e meio ambiente, eu sempre trabalhei focado na área da saúde. No mestrado, eu trabalhei com o diagnóstico de diabetes em gestantes obesas, e no doutorado também trabalhei com gestantes obesas, mas daí na prevenção da diabetes gestacional. Aí foi com pesquisa clínica, com uso de medicação, para essas pacientes não desenvolverem o diabetes gestacional e não prejudicar ainda mais a gestação dela e o desfecho depois nessa criança, né? Então sempre foi voltado aí essa carreira, essa construção e sempre com o pezinho lá dentro da área da saúde. Que bom, professor William. Professor William no Educa Brasil, produzindo conhecimento. E o que o professor William nos mostra? Primeiro, numa família, nós temos isso idêntico, não são professores, né? Sem processo também formal de uma escolarização alta, mas que pais que incentivaram ao estudo, né? De uma família que incentivou ao estudo. Olha o papel de você aí, adulto. Mas o professor William colocou uma outra característica muito importante para você que é jovem. Para você que é jovem aos 50 anos. Eu vou participar, porque o conhecimento não ocupa lugar. Se eu tenho possibilidade, se estão me oferecendo, eu vou aproveitar esse momento e vou aprender. Pois é, você está sendo convidado para aproveitar esse momento e aprender aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Sim, eu tenho convidados de várias instituições de ensino que passam aqui no Educa Brasil para dizer o quão importante é estudar. Bom, 2 histórias de vidas lindíssimas e mais nós precisamos entrar na nossa temática. E a temática hoje é saúde única e o papel do biólogo, até porque os 2 profissionais são biólogos na sua formação original. Eu já fiquei curiosa mesmo antes de começar o programa e já perguntei, o que é saúde única? Bom, pessoal, saúde única, né? Quando a gente pensa na palavra único, a maioria das pessoas, professora Dinamara e professora Tereza, acaba vinculando com o nosso sistema único de saúde. Não sei porquê, mas as pessoas acabam pensando que é alguma coisa relacionada ao SUS. E, na verdade, não, né? Não diretamente, né? A saúde única, ela tem esse nome aqui no Brasil, mas fora do Brasil ela já vem sendo trabalhada e discutida já há bastante tempo, e lá fora ela é chamada de One Health, né? Então aqui no Brasil ficou como saúde única. Então o que seria saúde única? A gente chama de dinâmica do interligado, né? É conseguir interagir entre a saúde humana, entre a saúde animal e entre a saúde ambiental. Então, o que a saúde única ela prega, né? Qualquer uma dessa dinâmica, quando essa dinâmica do interligado ela é quebrada, problemas podem acontecer para ambas as partes, né? Então, eu preciso manter o equilíbrio entre a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. O que a gente vem sofrendo ao longo dos anos, né? Desde a época da Revolução Industrial, nós temos o homem como centro de tudo. Então, a gente tem uma visão antropocêntrica muito grande. Então, o homem como dominador de tudo. Só que as agressões que o homem vem fazendo, desde a época da Revolução Industrial até agora, causou impactos tão grandes, tanto na saúde ambiental quanto na saúde animal, que agora, em pleno século XXI, a gente começa a colher o resultado disso e de uma forma um tanto quanto negativa. Então, a saúde única ela vem justamente para resgatar questões perdidas entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, para que o homem consiga entender essa relação e aí sim consiga, de repente, criar estratégias para mitigar, para impedir o desenvolvimento de novas pandemias, por exemplo, que é o que aconteceu com o Covid-19, que é o que a gente está às portas aí da monkeypox, né, também conhecida como varíola dos macacos, né, mas a gente tem uma liminar agora do Ministério
que, se eu não me engano, é uma normativa número 6, que eles pedem encarecidamente para que nós, aqui no Brasil, não utilizamos o nome varíola dos macacos, e sim monkeypox, justamente para a gente não fragilizar primatas não humanos. Porque o que pode acontecer? Se a gente começar a falar varíola dos macacos, a população pode entender o animal, macaco, o primata não humano, como algo perigoso. E aí a gente tem uma quebra da saúde única, porque essa população vai começar a agredir esses animais, vai começar a matar esses animais. E aí é totalmente o inverso do que a saúde única propaga. Né? Então, o animal, tanto animais não humanos de um modo geral, no caso o macaco, por exemplo, a gente chama ele na saúde única de animal sentinela. O que é um animal sentinela? Quando esses animais lá na floresta, eles começam a morrer, ele está sinalizando para nós humanos, olha, se eu tô aqui morrendo, fique esperto porque vai chegar até vocês. Alguma coisa está acontecendo. Então, esse termo sentinela é igual acontecia antigamente lá nos cercados lá dos castelos medievais, que ficavam os sentinelas observando lá na frente, olha, o perigo está chegando. Esses animais, eles fazem o mesmo papel para nós. Então, quando eles começam a morrer perto dos grandes centros urbanos, a gente tem que comunicar a vigilância epidemiológica e avisar. Olha, a gente está encontrando consecutivamente macacos mortos aqui, coatis mortos ou outro tipo de mamífero e avisar a vigilância, porque eles vão lá, vão recolher o animal, vão fazer análise específica, porque eles vão conseguir identificar, opa, ele está morrendo de alguma patologia que é uma zoonose que pode migrar para o humano e, consecutivamente, quem é o próximo da lista somos nós, né? Então, a saúde única, ela trabalha justamente com isso, né? Com o equilíbrio entre essas três esferas, entre a saúde humana, entre a saúde animal e entre a saúde ambiental. Que bom, professor William. O professor William bem colocou aqui essa questão de não é o animal que é o problema. Na verdade, somos nós que estamos invadindo espaços, né, professor William? A sociedade tem feito isso, mas também esse conceito do sentinela é muito importante porque ele já está morrendo. E aí vem a questão da educação e da pesquisa. Se nós temos uma ação, enquanto humanos, de percebermos que animais estão morrendo, os animais sentinelas estão morrendo, e comunicamos o espaço de saúde, e eles em si não veem isso como uma normalidade ou relativa a isso, mas começa a se fazer a pesquisa, nós também vamos no futuro nos beneficiar disso. Então, sim, a importância do processo de pesquisa, que é o que nós temos falado muito, por isso que o Educa Brasil bate nessa tecla da ciência, né? E o olhar para a ciência. Então, não olhe para algo que não com normalidade, olhe com o olhar do pesquisador, uma ação reflexiva, e isso assim é no seu cotidiano. Eu olho aquela ação e não cair naquela questão, sempre foi assim. Não, eu vou pesquisar e quem sabe eu posso mudar. Professora Maria Tereza, o que mais podemos aprender quando falamos de saúde única e o papel do biólogo? Então, eu, complementando um pouquinho o que o professor William tão bem falou da saúde única, eu acredito que cada vez mais a gente tem que separar, entender para o nosso cérebro que não existe caixas de estudo separadas. Né? Então, o meio ambiente, eu, como professora, trabalhando muito tempo com educação ambiental, com as crianças, eu penso assim, gente, tudo que você fizer vai ter reflexo. A Organização Mundial da Saúde diz que 5 doenças novas aparecem provavelmente por ano por conta das zoonoses. Então, são 5 doenças que podem aparecer esse ano, agora a gente já está descolado aí com o coronavírus, mas doenças que vão aparecer agora também, como é que a gente tem que chamar, professor? Monkeypox. Monkeypox, porque com certeza nós tivemos, acho que o mesmo problema aqui quando aconteceu uma doença aqui no Paraná, qual que era? Isso, com a febre amarela. Com a febre amarela, então que também a gente culpava os animais. Uhum. Mas eu acredito que nós, como professora, então penso, uma professora que está lá, com os pequenos, e mostrar que a partir do momento que você cuida do meio ambiente, daquele ambiente onde estão os animais, vai estar protegido, ele vai ter o que comer, vai poder se reproduzir, ele vai ter forças para enfrentar um vírus, uma bactéria que o atinja. Agora, quando ele não tem mais esse espaço,
e de repente ele vai ter que invadir o nosso espaço, né, entre aspas, nós ou dele, pode ser que essa doença seja, né, ele vai pular, digamos, do animal para o ser humano e de que maneira vai chegar em nós, a gente não sabe. Então, se todos entenderem que quando você cuida do meio ambiente, você vai estar cuidando, né, de você, de todo mundo, e aquilo que eu faço pequenininho aqui, eu vejo bastante preocupação aí com os resíduos, com o lixo, com a poluição. Puxa vida, quando eu vou fazer o meu papel, né, de recolher o meu lixo, separar o meu lixo, ensinar para a minha família. Eu ensinei muitos dos meus alunos a ensinar a família deles. Nós moramos em Curitiba, que tem uma coleta seletiva de lixo há muito tempo. Mas muitos me falavam, professora, na minha casa a gente não separa. Então, o papel da professora de educação básica é extremamente importante na saúde única, porque a saúde única já é um termo, né, que deveria ser usado há muito tempo, porque nós realmente, né, somos um ser dentro do meio ambiente que nós estamos, mas envoltos por muitos outros seres vivos que dependem de nós e nós deles, né? São as famosas cadeias alimentares. Então, vamos cuidar aí dessa educação ambiental para que a gente possa realmente a saúde única ser uma saúde boa e não má. Importante isso que a professora Maria Tereza coloca e o professor William. Hoje o nosso tema no Educa Brasil, produzindo conhecimento, é saúde única e o papel do biólogo, né? Até porque a gente tem essa luta no Educa Brasil, né? Eu digo que é uma luta porque estamos aqui constantemente mostrando como a ciência pode mudar positivamente a minha vida no cotidiano. O professor William e a professora Tereza citaram a questão. Por que falar saúde única? Porque nós temos interdependência, né? Você, mesmo sendo uma ilha, mesmo você querendo viver sozinho, não, você depende tanto dos animais sentinelas para nós termos ou não avanço de doenças, mas de pessoas que observam esse espaço e agem, né, nesse espaço, mas também você depende, eu dependo do meio ambiente, você depende de um processo econômico, então essa interdependência social que nós temos para nos mantermos vivos na sociedade. Professor William, o que mais podemos aprender quando falamos de saúde única e o papel do biólogo? Perfeito. Então vamos lá, primeiro com a resolução, né, da nossa área de atuação do biólogo. Então a resolução do biólogo, ela é uma resolução de 2010, é uma resolução que ela é o número 227 e ela traz certinho qual o papel do biólogo, né? Então nós temos o nosso papel profissional dividido em 3 grandes áreas. A primeira área é meio ambiente e a biodiversidade, que é uma das questões relacionadas à saúde única. A segunda área de atuação do biólogo é em saúde, que também é uma área de atuação dentro da saúde única. E a terceira área de atuação do biólogo é o biólogo em biotecnologia e produção, que também está relacionado à saúde única. Então, se você quer saber um pouquinho mais da saúde única e dessas áreas de atuação do biólogo, você pode entrar no site do Conselho Federal de Biologia, lá está a resolução. Quando você clica nessas áreas, abrem várias sub-áreas onde você pode atuar em pequenas porções específicas dentro delas. E também você pode dar um Google aí e digita assim, guarda-chuva One Health, ou guarda-chuva da saúde única. Você vai ver que vai aparecer uma foto de um guarda-chuva vermelho bem bonito e embaixo desse guarda-chuva todas as relações da saúde única, né? Então ele traz a saúde única relacionada às questões de saúde propriamente dito, quando que ela migra para a saúde animal e quando que ela migra para a saúde ambiental. Então isso é importante. E uma questão que eu sempre gosto de trabalhar com os alunos, enfim, com a população de um modo geral, é trazer exemplos práticos disso. A gente já está vivendo essas questões relacionadas ao Covid-19, agora a Monkeypox e futuras outras pandemias podem vir a surgir, mas eu tenho um exemplo que, igual a professora Dinamara disse há pouco, de pesquisa mesmo, né, de evidência científica. Então a gente tem uma publicação feita em 2016 no Journal Public Health Africa, falando sobre o ebola. Então, também o ebola é uma zoonose de grande impacto. O vírus tem
uma alta taxa de mortalidade, aproximadamente de 90%. Então, é um vírus extremamente letal. E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, né? Como que a população pegou esse vírus? Né? O que a gente tem por trás disso? Então, quando a gente pensa em saúde única, a gente também tem que pensar em questões sociais envolvidas. E é justamente o que esse estudo traz. Então, ele traz um relato. Né? O que esse estudo trouxe de relato? Eles começaram na costa da África, ali, de duas cidades, da Libéria, na costa da Libéria e da Serra Leoa. O que eles puderam observar? Que na costa começou a ocorrer tráfico de navios fazendo pesca ilegal. Então, os navios dos grandes países super desenvolvidos avançavam o território de forma clandestina e fazia pesca ilegal. Só que a gente tem que entender que as pessoas que moram próximo ali na região da costa usavam desses peixes que eram pescados em grande quantidade de forma ilegal para se alimentar. Só que ao longo de 5, 10, 15, 20 anos que esse crime vem acontecendo, o que aconteceu com essas pessoas que moram ali em volta? Começaram a ficar sem alimento para subsidiar o sustento das suas famílias. Então, o que aconteceu com os moradores dessas regiões da costa ali, da Libéria? Eles começaram a entrar para dentro da mata para poder buscar comida. Pois se eu não tenho comida no mar, eu vou dar como comida para minha família? Então, eu entro para dentro da mata. Eu avanço para dentro da mata fechada. E aí, dentro da mata fechada, eles começam a encontrar, né, carcaças de macaco. Nossa, eu tenho uma carcaça aqui, por que eu vou caçar um se eu já tenho ela pronta? Vou pegar essa carcaça e vou comer. Ou vou matar um outro animal que está mais lento, mais lerdo ali para fugir, que é fácil de eu pegar, e vou sacrificar ele para comer. Só que eles não sabiam que esses animais que estavam lerdos, letárgicos, ou aqueles que já tinham morrido, eles estavam contaminados com um vírus altamente letal. E é nesse momento que a gente tem o start, que é o que a gente chama de spillover. Então, o que é o spillover? Quando o vírus de um animal silvestre, ele faz o transbordamento, ele pula para o ser humano. Por que ele pulou? Porque o ser humano foi lá e fez o consumo da carcaça desse animal e acabou se contaminando. E é dali que a gente começa a propagação do primeiro surto de ebola que devastou grandes regiões da África. Então, desculpem, vejam que a gente começa com várias relações interligadas que estão diretamente relacionadas à saúde única e às questões sociais. Não, o professor William aqui me deu aquele momento flashback, né? Porque quando ele fala do ebola e o surgimento do ebola, que você vê, é uma história que começa 20 anos antes. E o ebola, nós tivemos ele em 2012, 2013, 2014. Só que, por exemplo, quando eu estive na África, e a questão do ebola, eu já estava acabando, e eu cheguei numa escola no interior da África, numa região a 500 quilômetros da capital, ou seja, 500 quilômetros do mar, numa região de macacos, e eu não entendia, toda uma preocupação, e eu cheguei na escola da comunidade, e a escola tinha galões. Desses galões tinha do lado de fora do galão como se fosse um bambu com furinho, e a criança chegava, pisava e lavava a mão. E ele se higienizava para ir para a escola. Isto era uma das formas, tá, de higienização por conta do ebola. Uma questão simples de higienização por conta do ebola. E esta comunidade reclusa no interior, ela foi uma comunidade que era pesqueira. E eles foram para o interior e essa comunidade toda pegou duas situações, a questão da pesca e a questão da guerra. E era uma comunidade que consumia, porque era uma região de macacos. Então aí você fica pensando como a importância de nós percebermos o todo. Você vai, como você disse no começo da sua fala, como disse a professora Maria Tereza, colocar o problema no animal, sendo que a origem é muito maior. E aí vem a ciência, porque você fica pensando, como que foi resolvido, né, a questão do ebola? Foi a ciência que resolveu. E a África conseguiu vencer o ebola depois de toda a questão de inúmeras mortes. Eu não imagino
quantas mortes de ebola teve na África, por uma questão básica também daí de limpeza, de saúde, de higienização. Então, é importante você que está aí no Educa Brasil produzindo conhecimento, pensar assim, eu não posso ter, logo no princípio, ter um preconceito sobre as coisas. É necessário pesquisar, é necessário conhecer em profundidade para daí sim ter o meu julgamento, o meu conceito a respeito de determinada temática. Bom, Educa Brasil produzindo conhecimento só consegue produzir conhecimento, atingir os diferentes telespectadores nos canais que nós temos, tanto de televisão como nas mídias sociais, porque eu tenho grandes profissionais ao meu lado. Professora Maria Tereza, professor William, agora a professora Maria Tereza nesse diálogo. O que mais podemos aprender quando falamos da saúde única e do papel do biólogo? Também vou contar uma história, então, né? A gente vai se lembrando, né, das histórias aí durante o percurso da vida. Então, com os escoteiros, que é um tipo de educação, não formal, mas é um tipo de educação, nós fizemos um trabalho, o combate da dengue. Né? A dengue também é outra zoonose, né, transmitida pelo mosquito, né? A Aedes aegypti é um vírus que também vai causar sérios problemas aí na saúde humana. E nós fomos fazer um trabalho, era o seguinte, era simples, mas acabou sendo bem delicado, porque nós nos apresentávamos junto com o agente de saúde do posto de saúde da região, nas casas das pessoas para orientá-los a não deixar água acumulada. Então, era bem simples e assim como, né, a mangueirinha feita de bambu, nós só queríamos dizer, se puser um pouco de areia no seu vaso, se não tiver um pneu acumulando água, você vai ter muito menos chance, né, de adquirir esse vírus. Mas era extremamente delicado porque é uma invasão na minha casa. Então, tem algumas pessoas chegando dentro da minha casa, porque a gente precisava ver como é que estavam, né, o quintal, se tinha alguma coisa para orientar, porque só o falar, só aparecer na televisão, não vai chegar tão próximo, né, a esses moradores como está ali, junto, e dizer, olha, tá vendo esse vaso? Vamos pôr um pouquinho de areia, quem sabe não vai acumular água. Ou dá para separar esse daqui, a gente pode chamar, né, a prefeitura, ela recolhe os resíduos. Então, foi aqui, né, em bairros aqui de Curitiba mesmo, e foi um trabalho bastante interessante, porque conseguimos atingir, né, algumas casas, mas principalmente a gente atingiu aquelas crianças que estavam junto com a gente no trabalho, né, que foram os jovens, os escoteiros que, né, uniformizados, então, né, em sinal de respeito aí às pessoas que estavam nas casas, para mostrar nós não estamos fazendo, né, nada errado, e sim nós queremos orientar para que vocês se eduquem em relação à doença. Então isso, né, como professora ou como educadora, foi uma experiência muito boa para mim, mas eu tenho certeza que foi melhor para eles, né, como crianças que vão levar esse legado aí para outras pessoas. Bom, professora Maria Tereza, agora no Educa Brasil, lembrou de uma questão interessante, que nós precisamos muitas vezes rever o que está lá, já estamos com o pé enraizado, né? É aquele conceito está estabelecido. Precisamos, com o avanço da ciência, rever os conceitos que nós temos dentro da nossa casa, na nossa vida, no nosso entorno, no nosso micromundo e fazer diferente, porque a busca por uma qualidade de vida e viver melhor. Professor William, o que mais podemos aprender quando falamos de saúde única e o papel do biólogo? Eu vi que o professor ali entrou no CRBio para lembrar o que um biólogo faz, mas o que mais podemos aprender? Bom, uma das questões importantes, professora Dinamara e professora Maria Tereza, quando a gente fala de saúde única, as pessoas entenderem o conceito de saúde, ele é bem claro, né? A maioria das pessoas já conhece, que é bem-estar físico, social, enfim. O bem-estar de saúde ambiental também, né? A saúde ambiental em si, né? Que é manter, né, a integridade dos ecossistemas e dos biomas. Mas a grande parte das pessoas não entende ainda o que é a saúde animal, né? O que é o bem-estar animal. E aí isso traz para a gente refletir algumas coisas até com a nossa conduta enquanto tutor de um animal de estimação, né? Será que o meu comportamento com esse animal, eu consigo promover para ele um bem-estar?
né? Será que o fato de eu negligenciar alguma vacina, eu posso estar dando um start ali para a quebra do equilíbrio e, de repente, propagar uma nova doença, enfim, ou reemergir com doenças que não estavam, né, erradicadas naquela região? Então, assim, ó, a saúde animal, né, o bem-estar animal, ele entra em voga através de Donald Bloom em 1986. E ele traz o que a gente chama de 5 liberdades. Então, se a gente tem um animal em casa, para eu saber que aquele animal está tendo um bem-estar, eu tenho que levar em conta essas 5 liberdades. Então, a primeira das 5 liberdades está relacionada à liberdade nutricional. Então, esse animal ele precisa estar livre de fome e livre de sede. Então, é o primeiro ponto, né? Então, eu tenho um animal em casa, ou estou vendo um animal, né, enfim, em algum lugar, primeiro ponto para eu saber se ele está com bem-estar, livre de fome e livre de sede. O segundo ponto é liberdade sanitária. Eu preciso ver se esse animal está livre de doença, se ele está livre de dor, se ele está livre de ferimentos, né? Então, se ele está íntegro, né? Se ele não está propagando nenhuma doença. Terceiro ponto é liberdade ambiental. Será que esse animal está em conforto? Né? Então, eu preciso saber se ele está confortável. E quando eu digo conforto, gente, eu preciso saber se ele está numa temperatura adequada, se ele está numa superfície adequada, se ele está em áreas confortáveis. Então, tudo isso tem relação. Então, isso não só em animais domésticos, mas em animais de criação, por exemplo. Então, eu tenho lá um chiqueiro onde eu crio porcos. Será que o ambiente onde esses porcos estão está dando bem-estar para esse animal? Será que aonde ele está pisando, né, o chão onde ele está pisando, é adequado para aquela espécie? Né? Então, eu crio cavalo. Será que o piso da baia é adequado para o animal ou esse animal está sentindo dor constante? E aí eu comprometo a liberdade ambiental do animal. Outra questão é a liberdade comportamental. Aqui a gente pega bastante, porque o animal precisa exercer o seu comportamento natural e nós temos uma mania de querer humanizar o animal, infelizmente. Então a gente vê muito isso principalmente nos animais domésticos. A gente acaba limitando com que esses animais domésticos expressem o seu comportamento natural. Então, será que o meu cachorro em casa está conseguindo expressar o comportamento natural dele? Será que o gato que eu tenho em casa está conseguindo expressar o comportamento natural dele? Ou será que a ave que eu tenho em casa, ela não consegue nem expressar o comportamento natural dela, que é voar, porque eu botei uma roupinha de crochê nela, né? Então, assim... né? É verdade. Será que eu estou conseguindo deixar esse animal exercer e expressar o seu comportamento natural? Então, está relacionado isso com a liberdade do animal. E, por último, a liberdade psicológica, né? Ele precisa estar livre de sentimentos, né? Então, os animais, eles também têm sentimento. Que sentimento é esse? Raiva, medo, angústia, pavor. Eu preciso garantir com que esse animal esteja adequado. A Absolina me dá um exemplo de medo. Então, por exemplo, eu crio gados e aí as minhas vacas estão para nascer bezerrinho, né? E aí a baia onde a vaca vai ficar é do lado do canil dos meus cachorros. É reação de instinto do animal. Essa vaca vai ficar em pavor o tempo inteiro, porque o cachorro é predador para ela, é predador do bezerro. E aí você pensa aquela vaca ter que entrar em trabalho de parto, parir o bezerrinho com esse sentimento de medo e de achar que aquele cachorro, a qualquer momento, vai entrar ali na baia e vai acabar pegando o bezerro. Entenderam essa relação? E são coisas assim tão pequenas que a gente não para... tá tudo junto, né? Tudo animal doméstico, né? Tá tudo aqui comigo, a vaquinha, o cachorrinho, o porquinho, então tá tudo certo. Mas na realidade não. Então eu preciso entender se eu tô expondo esse animal a estresse, a ansiedade, a medo. Né? O tutor sai e deixa o dia todo o cachorrinho sozinho, né? Será que eu tô promovendo algum tipo de estresse nesse animal? Então quando eu penso saúde humana, eu consigo entender bem o conceito. Saúde animal, eu consigo entender bem o conceito. E a saúde animal, eu também preciso entender, que eu preciso manter e garantir essas 5 liberdades para o animal. Então, fome, sede, sanidade, controle ambiental, né, livre de estresse, de medo, enfim, eu preciso garantir isso para eu conseguir juntar os 3, né? Saúde humana, saúde animal e a saúde ambiental. Então, olha só o que nós temos hoje, né? Um programa em que você sabia que existia
essas 5 grandes conceitos para a saúde animal, nem entramos ainda na questão da saúde ambiental, porque faz parte do pacote, né, Tereza? A professora Tereza já falou um pouco da saúde única. Mas você que é o tutor ou o dono, né, William? A gente costuma falar, eu sou o dono do cachorrinho, o dono do gatinho, o dono do passarinho. E agora nós vivemos um tempo moderno em que as pessoas têm pôneis dentro de casa, porquinhos dentro de casa, né? Então, a sociedade está cada vez mais pensando em ter animais de estimação. Sim. Antes, os animais ficavam da porta para fora. Hoje, os animais estão da porta para dentro e cada vez mais dentro. É bonitinho você passar na feira e comprar um chapéu, uma roupinha, um sapatinho. Mas será, né, professor William, que foi o que você falou aqui, será que isso é do animal? É. Ele vai ficar bem, um cachorrinho, você colocar um sapatinho para ele andar de sapato? Será que ele vai ficar confortável? Aí você vai falar assim, ele vai se habituar. Mas será que realmente ele vai se habituar a usar um sapato? Ou o sapato é uma criação nossa, né? Ele já tem a pata adequada. Então, quando a gente pensa em saúde única, veja aí, telespectador, é um momento de aprendizado, né? O Educa Brasil é isso. Nós produzimos conhecimento a partir desses profissionais que vêm até o Educa Brasil. Momento de reflexão para todos nós. Professor William falando da saúde animal, que faz parte do conceito de saúde única. Professora Maria Tereza, professor William, vocês sabem que nós estamos caminhando para o final já do nosso programa. Deixa eu só dar uma falhinha para o senhor. Mas calma. Pessoal, não comprem, não façam aquisição de animal silvestre, tá? Então isso é uma questão muito importante. Por mais que eu ache bonitinha a arara azul, por mais que eu ache bonitinho o porco-espinho, por mais que eu ache bonitinho uma cobra, por mais que eu ache bonitinho, não façam compra de animal silvestre. A maior parte desses animais silvestres não vem de criadores, né, professora Maria Tereza? Eles são capturados, são transportados de forma ilegal, é clandestino. Esses animais podem estar carregando algum tipo de vírus, bactéria que você não conhece, você não sabe, você pode estar colocando em risco a sua vida, a vida daqueles que você ama e quebrando aí com a homeostase da saúde única. Então é muito importante. Não façam aquisição e compras de animal silvestre. Deixe o animal lá no cantinho dele, observe ele de longe, olha que bonito, está lá solto, né? Não façam essas interações. Animal silvestre, deixe ele lá na floresta, bonitinho. Com certeza, um bom conselho, professor. Escutei hoje na TV que foi apreendido um carregamento enorme de canário, né? Um canário que vai, inclusive, para ser canário de briga de canarinho com canarinho, que eu nem sabia que existia. Então, puxa vida, né? Realmente, animal silvestre, deixa ele lá na floresta, aonde ele estiver, no meio ambiente dele. Né? Nós já temos aí, né, o cachorro, um gato, que tem muitos, inclusive, que estão sem dono, esperando por um dono. Então, né, vai em busca desses, de carinho e todos aqueles, pelo menos 5 passos que o professor falou para que ele tenha aí uma saúde integral, uma saúde única. E um outro conceito importante, a professora Dinamara colocou ali, por que a gente usa tutor hoje em dia? Porque a gente acredita que precisamos quebrar essa visão antropocêntrica de o homem dono de tudo. Uhum. Então, nós não somos donos de outra forma de vida. Isso tem que ficar claro. Então, o seu animalzinho de estimação, você é tutor dele. Você não é dono dele. Ele tem as suas próprias vontades. Ele tem que ter as suas liberdades garantidas. Então, ele é uma forma de vida e ela precisa ser respeitada. Né? Não só do cachorro, não só do gato, mas os animais de criação, enfim, animais que são utilizados na prática esportiva, enfim. Qualquer forma de vida, ela precisa ser respeitada e ela não tem um proprietário. Né? Nós somos tutores dessa forma de vida. Então, fica aí mais uma dica. Uma dica. Agora, nós vamos entrar no Momento Glossário. O Momento Glossário no Educa Brasil, produzindo conhecimento, é aquele momento em que os nossos convidados, professora Maria Tereza e professor William, vão falar uma palavra e vão falar, quer dizer, o conceito dessa palavra e vão explicar muito rapidamente essa palavra. Então, vamos lá. Professora Maria Tereza, você está no Educa Brasil e no Momento Glossário. Qual é o seu conceito? Então, hoje eu vou falar a palavra ecologia, que é uma palavra, né, antiga, já
teve vários usos, assim, mau usos, digamos assim, mas é o estudo realmente da nossa casa, do nosso ambiente. Então, quando a gente conhece, como diz a professora Dinamara, quando você produz conhecimento, a ciência traz conceitos importantes para nós, de que a nossa casa, o ambiente do animal silvestre, o ambiente do ser humano tem que ser bem cuidado por conta de todos esses fatores, a gente aprende que a vida é importante, seja ela animal, seja ela do ser humano, seja ela até de um vírus. Ok. Professora Maria Tereza, muito obrigada. Agora vamos para o momento glossário com o professor William. Professor William, você está no Educa Brasil produzindo conhecimento e qual é o conceito que nós temos que aprender? Então, um conceito muito propagado na saúde única é a palavra chamada spillover, que no Brasil é chamada de transbordamento. O que seria esse transbordamento? Quando a gente tem várias espécies de animais silvestres confinadas no mesmo ambiente, que é o que aconteceu com o Covid-19 lá no mercado de animais lá na China. China, né? Foi. China. A cabeça já está... O que acontece? Essas diferentes espécies de animais, cada uma tem um tipo de vírus e bactéria diferente. E eles, na vida normal, muito difícil eles se conviverem tão perto, tão próximos, essas diferentes espécies. Quando eu aglomero elas, a chance de ocorrer um spillover é muito grande. O que seria o spillover? O pulo, o transbordamento, que foi o que aconteceu. Então, eu tinha lá um animal que portava o vírus do Covid e ele fez o spillover, ele fez o transbordamento. Daí ele passou de uma espécie para outra. Então, isso é muito comum acontecer. E esse termo spillover, ele já vem sendo usado muito antes do surgimento do Covid-19. Né? Então, daqui a pouco eu vou falar de algumas literaturas e uma delas já traz o conceito do spillover, já avisando, né, a população mundial que isso poderia acontecer desde 2012. Né? Que maravilha! Em 2012 a gente já tem o spillover aparecendo em alguns relatos. Que bom! Vamos lá, professor William fez o seu momento glossário e agora os nossos convidados vão fazer as suas considerações finais. Afinal, conversa boa acaba rápido. Professora Maria Tereza, professor William, vocês precisam se despedir e fazer as considerações finais, as últimas recomendações quando falamos de saúde única e o papel do biólogo. Professora Maria Tereza, professor William, por favor. Então, primeiro agradecer o convite, estar aqui, né? Foi rápido, estar com a professora Dinamara, o professor William, para levar para vocês aí um pouquinho mais de ciência. E isso é muito importante. Então, acredito que o biólogo, né, como um estudante, né, porque a gente sempre tem que estudar e não vai parar, da vida, ele tem uma responsabilidade muito grande na saúde única. Então, você que é biólogo, você que é bióloga, né, nos ajude, né, a disseminar esse conhecimento tão importante e a cuidar de todas as nossas vidas. Bom, professora Tereza, muito obrigada. Já fica aqui o meu agradecimento pela participação no Educa Brasil, produzindo conhecimento. O Educa Brasil é um programa multiplataforma, ou seja, estamos na televisão aberta, mas também estamos nas mídias sociais, né? E discutindo ciência, carreira e, principalmente, se temos ciência, profissão, nós temos cidadania. Agora, professor William, por favor, pode fazer as suas considerações finais. Só tenho a agradecer também, professora Dinamara, o convite, está aqui no Educa Brasil, falando aí com vocês sobre essa temática tão importante atualmente, que é a saúde única, e lembrar vocês que o biólogo é um dos únicos profissionais que tem braço para trabalhar dentro da saúde única, né? Então, por que tem braço, professor William? Porque o biólogo, ele é multifacetado, né, professora Tereza? O biólogo, ele consegue conversar com uma equipe multiprofissional, ele consegue interagir com essa equipe multiprofissional, independente dos ambientes, se é na área da saúde, se é na área da biotecnologia, se é na área industrial, na área de produção, se é na área ambiental. Em todas essas áreas, o biólogo nunca vai estar trabalhando sozinho. E ele tem essa habilidade de conseguir dialogar e de trabalhar com todas essas equipes diferentes por conta de toda a bagagem de conhecimento que ele angaria aí ao longo dos anos estudados, né, professor? Então, isso é importante. Então, convido você, biólogo, a abraçar essa causa aí da saúde única e a gente tentar, né, equilibrar de volta as questões importantes, né, para garantir a saúde humana, animal e ambiental.
Professor William, você falou que ia dar algumas dicas de estudo aí, né? Tenho aqui, professora, tenho um livro de um autor chamado David Kamen. Ele é um autor que ele vem falando, ele conta a história de todas as epidemias vividas. Então é bem importante você que quer estudar sobre as grandes epidemias e grandes pandemias que aconteceu ao redor do mundo. Ele tem vários livros que ele relata sobre isso. Então lá em 2012 tem um livro dele chamado de Spillover, que ele conta, né, o que seria esse spillover e como ele já veio acontecendo ao longo do tempo. E tem um livro que ele lançou ao longo da pandemia, no início aí da pandemia do Covid-19, que é o livro chamado Contágio, que ele também conta a história das epidemias, principalmente, né, o porquê aí desse spillover do Covid-19. Então é bem importante, a linguagem que ele usa é bem interessante, é uma linguagem palatável. Só quem trabalha com a ciência consegue ler esses livros, professor William? Não, a linguagem que ele traz é uma linguagem que qualquer pessoa consegue ler e entender e absorver. E a gente, lendo esses livros, a gente consegue refletir que nós já vivemos outras pandemias no passado. E aí a gente começa a se perguntar por que nessa pandemia que a gente viveu agora, a gente cometeu os mesmos erros, né? A gente começa a parar para se perguntar, enquanto população, enquanto indivíduo, enquanto está no nosso microambiente, no nosso micromundo, se a gente já teve histórico disso, e grandes históricos, devastadores lá atrás, e por que agora, né, com tanta tecnologia, com tanta evolução, a gente está ainda patinando nessas mesmas questões. Inclusive, nesse livro Contágio, ele relata toda a história da varíola, né, a varíola inicial, né? Então, e aí a gente retorna agora com a monkeypox, né, que também é outro tipo de varíola. E aí, né, o que a gente precisa fazer para quebrar essa chave de propagação? A resposta está na saúde única. Bom, você participou e aprendeu um pouquinho mais no Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Todos nós, né? Esta interação com a intenção de fazer o quê? Quebrar esses ciclos, né, que nós temos. Um ciclo que precisa ser de mudança de cultura, né? O ser humano precisa evoluir com tanto conhecimento disseminado, sabendo que o conhecimento transforma. Nós precisamos, de fato, aprender para mudar as nossas atitudes. Professor William, professora Maria Tereza, muitíssimo obrigada pela participação no Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Eu me despeço de você e agradeço por me deixar entrar na sua vida com os nossos convidados. E na próxima semana nos encontramos. Tchau, tchau!